Você já percebeu que a verdadeira evolução não acontece de repente? Ela não chega com um grande evento, nem como alguém dizendo que você mudou. Ela começa no dia em que você faz algo diferente, mesmo pequeno, mesmo com medo, mesmo cansado. É nesse dia que a vida deixa de ser apenas sobre sonhos e começa a ser sobre movimento. Porque enquanto você espera o momento perfeito, o tempo passa. Mas quando você age, mesmo sem certeza, a transformação começa em silêncio lá dentro, onde ninguém vê, mas tudo muda. Os estoicos entendiam isso. Eles sabiam que não existe crescimento sem ação, que a vontade é fraca, mas o compromisso é forte e que o verdadeiro progresso não vem de se sentir pronto, e sim o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Hoje eu quero te guiar nessa reflexão. Te mostrar o ponto exato onde a evolução começa quando você decide parar de adiar. Começa a se mover. Se essa mensagem ressoar com você, deixa o like e escreva nos comentários. Hoje eu começo mesmo sem vontade. Essa frase não é um comentário, é um marco. É o início da sua própria evolução. E a partir daqui, cada parte deste vídeo vai te mostrar como transformar o querer em fazer e o fazer em uma nova versão de si mesmo. Você sabe o que realmente trava a sua evolução? Não é a falta de tempo nem de sorte. É o hábito de esperar o momento perfeito, aquele dia em que tudo vai se alinhar. Mas esse dia nunca chega. O momento certo não é encontrado. É criado no instante em que você age, mesmo sem certeza. Epicteto dizia: primeiro diga a si mesmo o que quer ser. Depois faça o que precisa ser feito. A vida não muda quando você entende o que deve fazer. Muda quando você se compromete com isso. Sem drama, sem desculpas, sem esperar sentir vontade. Quantas vezes você disse, depois eu faço? Mas o depois é só uma forma bonita de dizer nunca. Enquanto você espera se sentir pronto, o tempo segue. E cada dia de espera é um degrau a mais para o arrependimento. Decidir é o primeiro ato de coragem. Não precisa ser uma grande virada. Basta um passo firme, uma escolha sincera, porque é nesse instante quando você assume o controle que a verdadeira mudança começa. A responsabilidade é sua. Não importa o que faltou. O poder de mudar sempre esteve aí em você. Escreva nos comentários. Hoje eu começo mesmo sem vontade. Essa é a sua declaração contra a inércia. E lembre-se, o difícil não é começar. É continuar quando o mundo tenta te parar. Na próxima parte você vai entender como pequenas ações diárias criam a consistência que transforma qualquer vida. A maioria das pessoas quer mudar a vida inteira de uma vez e é por isso que desiste tão rápido. A verdade é que a transformação real acontece nos detalhes repetidos, não nas grandes promessas. Não é o que você faz de vez em quando que muda o seu destino. É o que você faz todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo. Sen dizia, a vida é longa o bastante, se soubermos usá-la bem, mas a gente desperdiça tempo demais, esperando o grande momento, quando na verdade a força está em construir pequenos rituais de disciplina. 5 minutos de leitura, 10 minutos de silêncio, uma caminhada curta, um quarto arrumado, um copo d'água a mais. Essas pequenas vitórias diárias parecem insignificantes, mas formam a base da sua fortaleza interior. Não subestime o poder do mínimo, porque o mínimo feito com constância sempre vence, o máximo feito uma vez só. A consistência é o que transforma esforço em identidade. Escreva nos comentários. Eu cumpro o meu mínimo diário. Essa frase é o lembrete de que a evolução não precisa ser perfeita, só precisa ser contínua. Na próxima parte você vai entender como dominar a mente é o que mantém o corpo em movimento e o propósito vivo. Você já reparou como a mente tenta te sabotar? Ela sempre arruma um motivo para adiar, uma desculpa para parar e te convence de que precisa sentir vontade antes de agir. Mas o segredo é o oposto. A vontade vem depois da ação, nunca antes. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que importa, mas o que você faz com o que acontece. E é exatamente isso que define a força de um homem. Agir mesmo quando o corpo está cansado, mesmo quando a motivação não aparece. Pense nos dias em que você não queria levantar, mas levantou. Não queria estudar, mas estudou. Não queria treinar, mas foi mesmo assim. No final, é sempre o movimento que desperta o ânimo, não o contrário. A mente é como um cavalo selvagem. Se você não a domina, ela te arrasta. Mas quando aprende a guiar, ela se torna sua maior aliada. Por isso, quando o desânimo aparecer, não discuta com ele. Haja, dê o primeiro passo.
mesmo pequeno, e o resto do caminho se revelará. Escreva nos comentários. Eu ajo mesmo sem vontade. Porque é nesse instante, quando você age em silêncio, que a sua mente entende quem está no comando. Na próxima parte, você vai descobrir como soltar o peso do passado é o que libera espaço para a sua verdadeira evolução. Muita gente tenta evoluir carregando nas costas tudo o que já deveria ter deixado ir. Mas ninguém cresce preso ao que já acabou. Enquanto você revisita o passado, repete a dor, revive as cenas, alimenta culpas antigas. A vida vai passando e o agora vai ficando cada vez mais distante. Seca dizia: o sofrimento vem não das coisas, mas da maneira como as recordamos. E é exatamente isso. O passado não machuca. É a resistência a ele que machuca. A lembrança só dói porque você ainda espera um desfecho diferente. Como se relembrar pudesse mudar o que foi. Mas o passado não precisa ser esquecido. Ele precisa ser entendido. Cada erro, cada queda, cada perda carrega uma lição. E quando você aprende, o peso se transforma em sabedoria. Então, pare de lutar contra o que já foi. Aceitar não é desistir. É libertar espaço dentro de si para o que ainda pode ser. E toda vez que a mente tentar te puxar de volta, repita: isso já passou. Agora eu escolho seguir em frente. Escreva nos comentários. Eu escolho viver o presente. Porque quem vive olhando para trás não enxerga o caminho que está à frente. Na próxima parte, você vai entender como o propósito dá direção e transforma o esforço em sentido. Você já se perguntou por acorda todos os dias? Não o simples levantar da cama, mas o motivo real que move seus passos. Sem propósito, a rotina vira um ciclo vazio. Acordar, trabalhar, dormir, sem sentir que nada disso está te levando a algum lugar. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde quer chegar. E é por isso que tanta gente se sente perdida, mesmo fazendo muito. Trabalham, lutam, se esforçam, mas sem uma direção, acabam confundindo o movimento com progresso. O propósito é o que dá sentido à dor. É o que te mantém de pé quando o cansaço chega. E o que te faz continuar quando ninguém está olhando. Ele não é algo que se encontra, é algo que se constrói passo a passo, decisão por decisão. Epicteto dizia: decida quem você quer ser e haja de acordo. Essa é a essência. Quando suas ações se alinham aos seus valores, tudo ganha clareza. Você pode não ter todas as respostas, mas tem uma direção. E é isso que basta para continuar caminhando. Escreva nos comentários: meu propósito guia minhas ações. Porque o propósito não é um destino, é uma prática diária. E quando você vive guiado por ele, até o esforço se transforma em paz. Na próxima parte você vai entender por que a verdadeira evolução começa exatamente no dia em que você decide agir, mesmo sem sentir que está pronto. Agora você entende? A evolução não é um evento. É um processo silencioso. Ela começa no dia em que você decide parar de adiar. No dia em que cumpre o mínimo, mesmo cansado. No dia em que domina a mente, solta o passado e escolhe viver com propósito. Marco Aurélio dizia: a perfeição do caráter é isto. Viver cada dia como se fosse o último. Sem agitação, sem apatia, sem fingimento. E é exatamente isso que significa evoluir. Viver cada dia com presença e intenção. Sem esperar aplausos, sem buscar aprovação. Porque a verdadeira transformação não faz barulho. Ela acontece por dentro, no silêncio das decisões que ninguém vê. Então que esse vídeo seja um lembrete. A evolução não chega quando tudo está no lugar. Ela começa quando você age apesar do caos. Quando você faz o que precisa ser feito, mesmo sem motivação. Quando entende que o progresso é simples, mas exige constância. Escreva nos comentários: hoje eu começo e continuo, porque esse é o pacto de quem não vive mais de intenção, mas de ação. E se essa mensagem tocou algo dentro de você, deixe o seu like, se inscreva e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Escolha o próximo passo. Assista a um dos vídeos que estão aparecendo agora e continue o seu caminho de evolução. Afinal, a verdadeira mudança começa no dia em que você faz o que precisa ser feito.